Golpista, Bolsonaro ou Lula? Ou os dois? Qual é o seu entendimento, qual é a sua posição sobre esta questão, sobre esse tema no Brasil? Golpes de Estado. Porque tem muita gente que diz que Lula está no poder porque deu um golpe que anulou os processos dele e ele voltou para o poder. Outros dizem que golpista é Bolsonaro que tentou dar um golpe para se manter no poder. Sem contar o caso da Dilma, que muitos dizem que não foi impeachment, e sim um golpe. Qual é a sua opinião? Qual é o seu entendimento? Vem comigo em mais um episódio polêmico e especial do canal O Sagrado no Profano. Eu sou Dione Caruso, teólogo, pós-graduado em administração pública. Criei esse canal para discutirmos os bastidores de política e de religião. Eu costumo dizer uma verdade: quem não conhece o seu passado volta a repetir os mesmos erros no presente. E é o que tem acontecido com o Brasil. Como se diz na política, o povo tem memória curta e, por não conhecer a sua história, repete sempre os mesmos erros. Se tem um assunto velho no Brasil, é golpes de Estado. Porque desde a independência do Brasil que só se ouve falar de golpes e tentativas de golpes. Foram dezenas de tentativas, no mínimo 9 golpes deram certo. No ano seguinte da independência, em 1823, o próprio D. Pedro I deu um golpe na Assembleia Constituinte, que estava ali formulando uma Constituição que ia diminuir os poderes de D. Pedro I, então ele deu um golpe na Assembleia Constituinte. Foi um golpe do Executivo no Legislativo. Em 1840 teve o golpe que a justificativa era D. Pedro II. Ele era menor de idade, não podia assumir, era contra a Constituição, porque tudo que é golpe é aquilo que rompe com a Constituição, rompe com as regras. Então deram o golpe que foi chamado de golpe da maioridade, quando o Partido Liberal da época, junto com o povo, pressionou o Senado para colocar D. Pedro II no poder com menos de 15 anos de idade. Nós tivemos um momento emblemático, histórico, até hoje comemorado por todos os brasileiros, pelo Brasil, como um feito heróico, que é a Proclamação da República, em 1889, mas a Proclamação da República nada mais foi do que um golpe, onde tiraram do poder a monarquia parlamentar e colocou-se no poder a República Presidencialista. Então foi um golpe político-militar. A Proclamação da República, repito, foi um golpe. Também tivemos em 1891 o próprio Deodoro da Fonseca, quando era o momento dele sair do poder, ele deu um golpe para se manter no poder. Ou seja, o passado, repete no presente, o presente repete o passado. Não tem nada novo na República quando falamos de golpe. Tivemos a Revolução de 1930, que Getúlio Vargas perdeu a eleição para o candidato da direita, o candidato da situação, que era Júlio Prestes, mas eles não aceitaram perder a eleição. 3 estados se uniram com Getúlio Vargas, foi Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, e aí teve a morte de João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, que foi estopim para aquela revolução, e o presidente eleito, Júlio Prestes, não tomou posse, Getúlio Vargas deu o golpe. Depois ele deu um novo golpe, quando em 1937 chegou a hora, no ano seguinte teria eleição, chegou a hora dele sair do poder, ele deu um golpe junto com os militares para se manter no poder. Mas quem dá golpe acaba também tomando golpe. Então, em 1945, teve a deposição de Vargas, quando os militares tiraram Getúlio Vargas do poder. A justificativa era o seguinte: o Brasil tinha lutado na Segunda Guerra Mundial contra ditadores, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, e aí eles falavam, então por que nós vamos admitir um ditador no Brasil? Então tiraram Getúlio Vargas. É interessante que Getúlio Vargas,
ele volta no braço do povo, né? Era um ditador, mas um ditador que era amado pelo povo. Ele foi, inclusive, o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo, Getúlio Vargas. Mas nós também tivemos o golpe de 1964, né? O golpe militar, o mais conhecido porque é mais recente, e desde 64 até 85, o Brasil foi governado pelo regime militar, foram 5 presidentes militares até 1985. E aí veio a nova democracia brasileira. E nós tivemos, preste atenção na conta que eu vou fazer, preste atenção, e aí você vai me responder se o Brasil é um país realmente democrático ou se o país é um país de golpistas. Vou repetir a pergunta. O Brasil é um país democrático ou é um país de golpista? Vamos para a matemática, vamos entender. Você é bom de conta? O Brasil já teve 39 presidentes, individualmente falando. Teve alguns momentos que o Brasil foi governado por algumas juntas, inclusive militares. Mas individualmente, o Brasil teve 39 presidentes. Sabe quantos foram eleitos? 19. Ou seja, 20 presidentes, a maioria, foram presidentes através de golpes ou continuidade de golpes. E preste atenção ainda nesse número que eu vou dizer. Dos 19 eleitos, somente 8 foram com eleição direta, os outros foram indiretamente. E eu costumo dizer que eleição indireta não é uma democracia plena. Democracia plena é eleição direta, o povo elegendo através do voto. Porque uma eleição indireta, mesmo o parlamentar sendo o representante do povo, mas ali tem muitas alianças, ali, né, tem corrupção, então nem sempre o representante realmente representa a vontade do povo. Então, a vontade do povo é plena através da eleição direta, e diretamente no Brasil só tivemos 8 presidentes. O Getúlio Vargas, que eu falei que foi o primeiro, depois Juscelino Kubitschek, depois tivemos Jânio Quadro, que renunciou, e aí o Jango assumiu, mas ele era comunista, e aí veio o golpe de 64. Aí nós tivemos agora na nova democracia, Fernando Collor de Mello, né, porque Tancredo foi eleito indiretamente, né, e morreu no hospital, até hoje tem muita discussão sobre isso, mas eleito diretamente foi Fernando Collor de Mello, o 5º Fernando Henrique, o 6º Lula, 7ª a Dilma e 8º o Jair Bolsonaro. 8 presidentes de 39 foram realmente eleitos e 20 foram golpistas, ou seja, esse país é um país de golpistas ou realmente um país democrático? Por isso esse canal existe, para defender a democracia. E a questão da Dilma? Foi golpe ou não foi? Veja bem, a direita não conseguia tirar a esquerda do poder. Lula já tinha sido eleito 2 vezes, a Dilma já tinha sido eleita 2 vezes, então se levantou a Lava Jato para prender o Lula, mas não conseguiam pegar a Dilma, então criaram a chamada pedalada fiscal, que é um erro administrativo da lei orçamentária anual. Eu sou pós-graduado em administração pública e se você quiser saber um pouco mais, escreve aí no comentário, pergunta aí que eu te respondo. Senão o episódio fica muito técnico, fica muito maçante. Mas por causa de um erro administrativo orçamentário, caçaram a Dilma, né? O impeachment da Dilma. Nós tivemos um impeachment lá atrás que foi do Collor, que na verdade não foi um impeachment, porque na hora de ser cassado pelo impeachment, ele renunciou. E o caso da Dilma teve o impeachment, só que, primeiro, 2 motivos que alegam que o impeachment da Dilma foi golpe. 2 motivos. Preste atenção, não vai para paixão não. Fica aqui na razão comigo. Primeiro, foi um erro administrativo orçamentário que os antecessores cometiam. Lula cometeu, Fernando Henrique cometeu. E só para você ter noção, o Temer, 2 dias depois do impeachment, o Temer como presidente, ele anulou a questão da pedalada fiscal como crime, ele legalizou a pedalada. Então essa é a primeira prova que foi só um erro administrativo. Como um erro administrativo pode caçar uma presidente eleita por milhões de votos? Isso é uma falta de respeito com a própria democracia. Se teve uma falha, que houvesse uma multa, uma penalização, mas caçar uma presidente eleita democraticamente por um erro administrativo que 2 dias depois dela ser caçada se tornou algo oficial.
O outro motivo que dizem que Dilma teve, na verdade, um golpe e não um impeachment. Ela não se tornou inelegível, não ficou inelegível. Isso é um absurdo. Como um presidente é cassado e não se torna inelegível, isso é a prova que foi apenas um erro administrativo. Então essa é uma discussão. O caso da Dilma foi impeachment ou foi golpe? E Lula teve todos os seus processos anulados e ele conseguiu voltar para o poder e hoje é o presidente da República. E agora chegou a vez de Jair Bolsonaro, que é julgado por ser líder de uma tentativa de golpe. Então a pergunta é essa: o Brasil é um país realmente democrático ou um país de golpista? Precisamos conhecer a história do nosso país para não vivermos cometendo os mesmos erros do passado. Viva a democracia, em defesa da democracia!